Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? E aí, conseguiram fazer todos os exercícios lá da nossa primeira aula? Muito bem, hoje a gente dá continuidade aí ao nosso curso, né? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes, né, sobre o tratamento de dados utilizando o Stata, tá? Até alguma coisa a gente já entrou lá, né, no final da aula passada, mas hoje a gente vai ver mais algumas coisas com alguns detalhezinhos e tal, como gerar uma variável, né? Enfim, o tratamento de valores faltantes, né? A gente vai falar, inclusive no final, sobre, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, né? Os comandos lá de append, de merge e de collapse, tá? A gente vai, para quem não viu, não se preocupe, chegaremos lá, tá? Então, bom, espero que vocês tenham gostado da primeira aula, né? Então, nessa segunda a gente vai dar sequência aí, né? Fechando essa primeira etapa do curso, vamos dizer assim, que é mais sobre o Stata propriamente dito, né? Então, é meio que um fechamento dessa introdução aos comandos, a parte mais básica do programa Stata. Tá bem? Tá bom, sem mais delongas, vamos lá, né? Bom, então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é, de novo, né, pessoal, determinar lá o nosso diretório de trabalho, né, que era lá o mesmo comandinho da aula passada, né, então é o cd, né, e aí vocês coloquem lá onde vocês abriram o arquivo RAR, que está disponível lá no meu site, tá? O RAR agora, nesse momento, referente à aula 2, tá? E aí vocês podem ver aqui, pessoal, que a gente vai usar, na verdade, é o mesmo nome do arquivo da aula passada, né? O GSS, que é uma pesquisa que tem lá nos Estados Unidos, tá? Só percebam, pessoal, que no arquivo da aula 2, este DTA aqui da GSS, ele é muito mais complexo do que aquele da aula 1, que era mais simplesinho. Tá bem? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que apesar de ter o mesmo nome, né, as bases são diferentes, tá bem? Então, não se enganem com isso. Abram aí o arquivo RAR da aula 2, né, coloquem lá na pastinha do curso Stata, aula 2, tá? Que é nesse outro GSS, né, nesse outro arquivo DTA que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje. Tá bem? Tranquilo? Todo mundo já está com seus files pronta, né? Botaram lá os asteriscos, o início do file na aula 2, clear, set off, né? Como eu sempre faço, de mania. Definir aí o diretório de trabalho e já fazer o upload, né? Já carregar aí a base do GSS, né? Essa referente segunda aula. Tranquilo? Bom, quem ainda não fez, dá um pause e vamos lá. Tá? Bom, então, para começar, até a gente já viu esse quadrinho aqui antes, né? Que são justamente os comandos lógicos aí que a gente mais vai estar utilizando quando se fala de status, tá? Então, toda vez que eu quero que seja igual, eu tenho que botar o igual duas vezes, tá bem? O diferente aqui ele pode ser de duas maneiras, tanto exclamação com igual ou o tio com igual. Aí o resto é mais simples, né? O maior, maior igual, menor, menor igual. E eu tenho aqui o meu e comercial, né? Que é quando a gente tem lá, por exemplo, se o cara é homem e casado, a mulher, ser mulher, né? If, mulher igual a 1, e, né? O e comercial, sei lá, solteira, tá? Aí solteira igual a 1, tranquilo? E aqui é o ou, tá bem? Então é o cara, lá eu me lembro, acho que o exemplo que eu dei na aula passada é, por exemplo, o município, no caso lá dos dados da RAIS, né? Município de Rio Grande, ou o de Pelotas, ou o de Bagé, ou de Porto Alegre, tá? Então, quando tem essa barrinha na vertical, ele vai pegar todos esses municípios e aí vai criar
lá uma dama identificadora, sei lá, municípios gaúchos, né? Aí com esse ou aí ele vai criar uma dummy, né? Por exemplo, igual a 1 para toda essa lista de municípios que eu identificar. Tranquilo? Tamo junto? Então vamos lá. Bom, então a primeira coisa, né, que a gente pode brincar é gerar uma variável, né? Então vamos gerar essa variável que é o happy new, né? Porque se vocês olharem lá nessa base de dados de GSS, tem uma variável que é happy, né? Ou seja, felicidade, tá? Então essa variável happy new, a gente pode gerar ela e definir ela como um ponto, tá? Toda a coluna, né? Quando eu adiciono uma variável na base de dados, ela entra sempre como uma coluna, tá? Então essa coluna vai ser toda igual a ponto, que ponto em status, se vocês bem se lembram, é o dado faltante, é o que a gente chama de missing, tá bem? Ou seja, é um valor em branco, tá? Que o status, na verdade, ele sempre pega como ponto, tá bem? Então, eu vou ter que ajustar, né, essa nova variável happy aqui, né, o happy new, para ser 0 quando a variável original, que é a happy, vai ser igual a 1. Como é que eu faço isso? Bom, uma possibilidade é exatamente dessa maneira, né? O replace, ou seja, substitui o happy new, que é a nova variável, igual a 0, se, né, if a variável original happy for igual a 1. E aí por isso está aqui a necessidade dos dois iguais. Tranquilo? Bom, então vamos dar sequência aqui, né? Ajustando essa happy new para 1, quando o happy e o happy mar, que aqui o mar é de feliz e casado, né? O married aqui, né? Forem maiores do que 3. Então, como é que eu faço isso? Substitui o happy new, que é a nova variável, vai assumir o valor 1, se o happy, né, a felicidade, for maior que 3, e, aqui o meu E comercial, o happy mar for maior que 3. Tá bem? Então seria esse E comercial aqui, ele está pegando o quê? A interseção desses conjuntos aqui. Tá bem? Então é sempre que o happy mar for maior que 3 e o happy mar também for maior que 3. Tá bem? Então é a interseção desses conjuntos que eu estou definindo aqui nesse caso como happy new igual a 1. Tá bem? A gente vai fazer isso agora, tá? Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá. Como é que eu posso fazer isso aqui no meu stata, tá? Bom, a gente tem aqui já baixamos a nossa base de dados, tá certo? Já está aqui, né, carregada a nova base de dados. Então eu vou lá e vou definir aqui gerar a minha variável happy new, tá? Percebam, ó, o que ele está me dizendo aqui, ó, 1419 valores faltantes foram gerados, que é todo o tamanho da minha base, tá? Se vocês tiverem dúvida, qual é o tamanho da minha base? Vocês só digitam a palavra count, né? Ou seja, conte. Então, são lá os 1419 linhas, né? Ou observações. Tá bem? Bom, agora então que eu criei essa variável, uma maneira de eu substituir os valores, né? Para que ela tenha valor igual a 0 quando a minha variável original lá, o happy, for igual a 1, eu faço exatamente assim. Tá? O que a gente consegue ver? Que foram feitas 433 mudanças, tá? Ou seja, existem 433 pessoas, né, respondentes ou observações, né, que se dizem felizes. Tá? O que o feliz vai ser exatamente o valor 1. Tranquilo? Então tá, eu identifiquei então esses 435 indivíduos que que eram considerados lá na variável original com nível 1 de felicidade, tá bem? Percebam que, olha só, se eu fizer, vamos fazer o seguinte, um teste aqui, tá? Se eu dar um tab happy new, tá? O que é o tab, tá? Tab
de novo, o curto, né, para tabulate, tá bem? Que é o que vai montar lá a tabela da variável. Então, olha só o que a gente tem. O tab, tá? O happy new, vai ter só o valor 0, 435 para 435 observações, tá? Todas as outras, que é para fechar o meu 1000 e tanto da amostra, estão como missing, tá bem? Tranquilo? Então, vamos agora definir, né, como a gente montou lá no slide, que essa variável happy new ela vai receber o valor 1 se o indivíduo é feliz, né, na variável original acima de 3 e se é feliz no casamento também acima de 3. Né? E a gente percebe que o quê? Que a interseção, né, entre esses dois conjuntos aqui vai ser apenas 4 pessoas. Tá? Ninguém se surpreende que poucas pessoas são felizes no casamento, né? Que a minha esposa não escuta. Mas, vamos lá. E aí o que acontece? Quando eu dou o tab, ó, 0 pessoas, aliás, desculpa, o Happy New é valor 0 para 435 e 1 para apenas 4 indivíduos. Tranquilo? O resto aqui, para fechar aqueles 1000 e tantos das minhas observações, é tudo missing. Tá bem? Então, vamos voltar para o nosso slide. E uma maneira que eu posso fazer isso um pouco mais simplificada é através do comando recode. Tá? E aí eu posso criar variável, trocar os valores e tudo mais. Tá bem? Então, o que é o recode? Né? Ele basicamente é uma combinação do comando gen, né, do generate, com o comando replace, né, que até agora que a gente está fazendo, gera variável, faço substituição de variável, dos valores. Tá? Então, a gente vai aplicar esse comando recode aqui, vamos brincar ali na nossa base de dados com essa variável workstat aqui, né, que é o status no emprego. Tá bem? E aí o que a gente vai fazer, a primeira coisa, é recodificar ela de maneira com que o que aconteça, né? Os valores que são originalmente 1 vão passar a ser 8, os valores que são 8 vão passar a ser 1. Os valores que originalmente são 2 passam a ser 7, os que são 7 passam a ser 2. Tá bem? Então a gente está meio que invertendo a ordem da base de dados. Tá? Ou melhor, da base de dados não, dessa variável. Tranquilo? Então vamos lá, vamos voltar lá para o nosso estado. Então vamos lá, vamos começar dando um tab nessa variável workstat, né? Ou seja, status no emprego. Tá? Olha lá o que acontece. Eu tenho aqui o meu tab workstat, né? Que é curto para tabulate, tá bem? E aqui eu tenho então o significado das variáveis, né? Então eu tenho aqui, ó, trabalhando tempo integral, trabalhando tempo parcial, temporariamente não está trabalhando, desempregado, aposentado, só na escola ou mantendo a casa. E aí no caso outro, tá bem? Vou apagar aqui que eu apertei sem querer. Tá? Percebam que isso aqui é um label. Né, pessoal, isso aqui na verdade, cada uma dessas categorias tem um número aqui por trás, tá? Então, para eu ver direitinho o que significa, eu posso vir aqui e botar no label. Deixa eu, peraí, botar aqui, ó, fazer uma nova tabela. Olha lá, só que agora sem o label, ó, percebam? Ó, foi isso que eu fiz, ó, vírgula, né, que daí entram as opções aqui do tabulate, do comando tabulate. Então eu quero ela sem o label, ou seja, sem o rótulo. Então percebam que olha lá o que está acontecendo. O working full time é, na verdade, o número 1, né? O working part time é, na verdade, o 2 e assim por diante. Tá bem? Então a única coisa que eu fiz foi tirar o label ali com essa opção do comando tabulate. Beleza? Então voltando lá para o nosso querido recode, a gente queria fazer este comando aqui, né? Ou seja, que era inverter os valores da variável, né? Olha lá,
que aconteceu? Tudo que é 1 vira 8, né? Então vai trocar agora, ó, quer ver? Ó? O 1 vai passar a ser 32 valores, né? 32 observações. O 8 vai passar a ser 774. Tá bem? Então, tá certo. É só para conferir, olha lá. Eu posso simplesmente rodar de novo, ó, sem o label para não criar nenhuma confusão. Olha lá. Inverteu, ó, o 8 agora é 774, o 1 é 32. Tá bem? Exatamente o inverso dessa tabela aqui. Né? O 146, que era o 2, vai passar a ser o 7. Ó. 146 é o 7. Beleza? Então eu recodifiquei a variável. Tá? Bom, o que mais que eu posso fazer com o recode? Vamos lá voltar para o nosso slide. Bom, e aí, pessoal, uma outra coisa que eu posso fazer é usar esse recode para a mesma variável lá, status de emprego, fazendo com que todos os valores que sejam 1 se transformem em valores 8, tá bem? Então, o que vai acontecer agora? Olha só, como aqui eu tenho já valores que são 8, né, eu vou estar somando os valores que originalmente são 1, eles vão somar com os valores 8 de novo. Vão somar com os valores 8, tá bem? Então eu vou ter a soma lá, se não me engano, era 32, né, que era o 8, com a somatória lá dos valores que era 1, tá bem? E eu vou fazer isso através gerando uma outra variável que é justamente a workstat2, tá? Vamos voltar lá para o nosso stata. Então, olha só, quando eu uso esse comando no stata, o que acontece? Ó, o recode, então, tudo que é o número 1 dessa variável workstat, né, do status de trabalho, vai virar 8, tá bem? Isso vai ser feito nesta segunda variável aqui, que é justamente o workstat2, tá? Então, olha só o que está acontecendo. Bom, primeiro, observe o resultado que ele diz aqui, ó. Existem 32 diferenças entre a variável workstat e a workstat2. Então, olha lá, como eu já tinha acabado de fazer, né? Quando eu dou um tab lá na variável original workstat, o que acontece? Eu tinha 32 observações cujo valor era 1. Tá? Então, é exatamente esses valores que eram 1, eles vão migrar justamente para 8, né? Para somados nesse 774 aqui, que vai ser na minha variável workstat2. Quer ver? Olha só, tab workstat2. Olha lá, eu não tenho nenhum valor 1, tá? E os 32 que eram 1 passaram a ser 8. Então, aqui, ó, 774 mais 32, pela matemática moderna, tem que dar 806. Tranquilo? Pegaram a ideia da coisa? Ó, aqui então eu gerei uma variável cujo valor da workstat 2 vai ser, no caso, né, como a gente já inverteu a workstat original, sem o valor 1 dessa inversão. Tá confuso? Estão conseguindo pegar a ideia? Não. É simples, né? Não é nada demais. Tá? Ó, perceba que ele até avisa aqui, ó, recode of workstat. Tranquilo? Vamos voltar lá para o nosso slide. Então, que comandos que eu posso utilizar aqui no meu recode, né, no comando recode? Né, o que eu posso fazer? Que trocas que eu posso fazer? Então, uma que a gente está fazendo até agora, olha, é substituir um número por outro. Então, no caso lá, quando a workstat é igual a 3, passar a ser chamada de 1. Tá bem? Ou seja, ó, o significado aqui é 3 recodificado para 1. Tá bem? Que a gente viu, então, se tiver valores 1, vai ser somado com os antigos valores 3, que agora se transformaram em 1. Tá? Uma outra possibilidade é eu botar esse 2 pontos aqui, lembrando que o ponto é missing, né? Então, olha lá, aqui nesse exemplo, tudo que é valor 2 e valor missing vai ser o faltante, né? Vai ser codificado para valor 9. Tá? O que mais? Se eu botar esse 1/5 aqui, o que significa? Que do valor 1 até o 5 vai ser recodificado tudo para valor 4. Tá? Aí eu tenho
também, como todos os valores não missing, né, vão ser recodificados para 8, né, os não faltantes são todos recodificados para 8, e os valores faltantes podem ser todos recodificados para 9. Tá? A gente não vai entrar aqui no status, porque senão vai ficar muito tempo, né? Mas vocês entenderam a ideia, né? Recode, a variável, missing igual a 9. Bom, daí ele substituiu todos o que é faltante para valor 9. Tranquilo? Pegaram a ideia da coisa? Bom, eu já tinha até avisado para vocês lá na aula anterior que muito dessas coisas aqui é no traquejo, né? É mexendo, é trocando as variáveis. É assim que a gente vai pegando a destreza com o estado. Tranquilo? Bom, e aí eu tenho também o meu comandoegen que a gente vai usar bastante, tá? Oegen, ele é na verdade uma extensão do comando generate, né? Do nosso gen, tá? Já familiarizado. Tá bem? Então, qual é a diferença entre o gen e o egen? É que o egen, ele vai conseguir fazer coisas mais complexas. Tá? Enquanto o generate vai criar variável, vai criar, por exemplo, o log, né, como está aqui, né, o log dessa variável, somar duas variáveis, são coisas matematicamente mais simples. Tá? No caso do egen, ele vai pegar coisas mais complexas, né? Ou seja, a gente vai conseguir brincar com estatísticas descritivas dessas variáveis. Tá? Então, por exemplo, quando a gente quiser gerar uma variável que é a média, a soma, né, o total dos valores, a gente sempre vai usar o egen. Tá? O gen vai ficar para coisas mais simples. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai brincar lá na nossa base de dados é contar o número de sims, né, para as perguntas. Você usa o e-mail? Você usa o computador? Você usa a internet? Tá? Então o que a gente já consegue identificar aqui? Que qualquer uma dessas três variáveis aqui, quando o valor for 1, significa sim. Tá? Então o que a gente está fazendo é gerar, né, agora gerar uma variável, que é o usuário usa o computador, que ela vai anyCount, ou seja, ela vai somar os valores para quando for 1, uso o computador, 1, uso o e-mail, 1, uso a internet. Tá bem? Vamos lá para o nosso status. Então tá aí, né? Geramos a nossa variável, tá certo? E agora vamos ver como é que ficou essa variável aqui. Vamos dar um tab. Então com o tab, olha lá como é que fica. A gente tem, ó, tu vê que aqui já está a dica, ó, quando use comp ou use e-mail ou use net for igual a 1, tá? Então, para o valor 0, ou seja, que não usa nenhuma dessas três coisas, estão em 623 indivíduos, ó, quase metade da amostra, né, 40 e poucos. Que usa um deles, 142, que usa dois deles, 78, e 40% vão usar os três, né? Ou seja, o computador, e-mail e a internet. Pegaram a ideia? Isso é o que faz a função anyCount aí. Ela está só somando, né, a cada linha quais se as pessoas lá, os valores 1, tá bem? Se fosse outro valor, 10, 500, né, 3, ela também somaria para cada observação essas variáveis. Beleza, pessoal? Pegaram a ideia? Bom, e aí uma outra funcionalidade do egen é quando a gente quer saber, né, quantos dados faltantes, né, cada participante possui. Então a gente pode usar esse egen para contar o número de missings, né, que vai ser, né, a variável, né, count miss, né, contar o número de missings, que vai ser igual missings na linha, tá, ou seja, para cada observação, que está entre as variáveis age até a wife FT aqui, que é a mulher trabalhando full time, tá bem? Se vocês olharem, e depois o codebook aqui, vamos olhar lá no status, olha só. Então vamos lá, olhando aqui no nosso status, a gente gerou então a variável que conta o número de missings, né, para cada linha,
das variáveis idade até a wife full time aqui, tá? Aí depois a gente pode usar esse comando codebook aqui, count_me, só para diferenciar do nosso tab ali, fazer um pouco diferente. Olha lá o resultado que deu, ó. Então aqui o tipo de variável, quando a gente usa o codebook, né, o tipo de variável, né, float, é numérico. O range, né, a amplitude dela é de 0 a 7 e tem 6 valores únicos, tá? Aqui não tem nenhum missing, número da unidade, e tá aqui, ó, a frequência, olha só. 296 observações, não tem nenhum missing. Né? Lembra que a gente está contando os números de missing por linha aqui, né? 296 observações, não tem nenhum dado faltante. 215 tem apenas um, 113 tem 2, 7 tem 3, 782 vão ter 6 valores missing, e apenas 6 vão ter aí 7 variáveis sem ter a resposta. Tranquilo? Contamos o número de dados faltantes. Beleza? Vamos voltar lá, o que mais que a gente pode fazer. Bom, e uma outra última coisa que a gente pode fazer aqui no nosso exemplo com o comando EGEN é ver a diferença dos trabalhadores full-time aqui. O FT é full-time, tá? A diferença dos trabalhadores full-time. Então a gente vai chamar essa funçãozinha aqui, que é a diferença entre as mulheres que trabalham full-time e os homens, né, os maridos, né, que trabalham full-time, tá? Então, as esposas e os maridos, na verdade, né? Então, a diferença entre os dois. Vamos fazer isso no Stata e ver o que acontece com no nosso codebook aqui. Então, olha só, quando a gente roda aqui o nosso EGEN, né, para ver a diferença entre os trabalhadores, esposas e maridos, a gente roda lá o EGEN e aí vamos para o nosso codebook novamente. Então, olha lá o que acontece. A gente tem o que na tabulação aqui, que é o que mais nos interessa. Para 1.169 observações, tanto o homem quanto a mulher trabalham, né? Ou os dois estão desempregados. Tá bem? Não tem diferença no status de trabalhar full time entre o esposo, né, e a esposa, tá? Marido e mulher. Tranquilo? Mas agora, para 250 observações, ou só o homem trabalha, ou só a mulher trabalha, né? Ou seja, a gente tem 250 diferenças entre essas duas variáveis para cada linha. Tá bem, pessoal? Bom, com isso mais ou menos a gente fecha a ideia do EGEN, tá? Ele é muito útil, é usado para várias e várias coisas além disso. E a gente meio que para por aqui do EGEN, porque senão daria para dar 4 aulas de EGEN, tá? Mas uma ideia sempre importante é se dar um help EGEN para dar uma olhada, ir lá no User Guide, né? Dar uma procurada, o que mais que vocês podem fazer com o EGEN, tá bem? Esses são só uns exemplos mais simples, tá certo? Então, bora voltar lá para o slide. Então, pessoal, aqui para fechar essa primeira parte da aula, alguns exercícios, né? Abrir o nosso GSS DTA, lembrando sempre que é o da aula 2, né? Gerar uma nova variável, né? Que é a idade ao quadrado, gerar uma nova variável aqui mexendo na questão da renda, ó, a variável income, tá? E gerar também uma nova variável aqui mexendo nos valores, nos dados faltantes, né? Nos missings, tá bem? Bom, aí a gente é importante, né, que se comente no curso introdutório sobre os valores faltantes, tá? O que acontece, né, pessoal? A gente já viu que valores faltantes para o Stata é sempre identificado como ponto, né? Isso todo mundo já pegou, não é verdade? Só que é o seguinte, ele é tratado como infinito, tá? Então o que acontece? Isso aí é muito propício a cometer erros, né? Principalmente o pessoal que está iniciando aí. Porque olha só, vamos aqui ó, pensar nesse exemplinho aqui, tá? Ilustra bem o que eu estou querendo dizer, né? A gente vai identificar as mulheres com alta escolaridade, né? Podemos utilizar o comando então, olha lá, generate high escolaridade, né? Alta escolaridade, aqui toda a coluna vai ter o valor 0 e a gente vai trocar o high escolaridade vai ser igual a 1 se
a educação da esposa é maior que 15. Só que percebe o seguinte, ó, quando eu digo que é maior que 15, entra os pontos, porque eles são tratados como infinito, né? O infinito é maior que 15. Tá bem? Então percebe que isso vai enviesar os meus resultados aqui. Afinal de contas, infinito é maior que 15, então eu vou considerar o dado faltante como uma esposa de alta escolaridade. Tá bem? Vamos ver o que é que acontece. Então vamos lá, vamos ver como é que fica aqui, tá? Voltando para o nosso estado, eu vou lá gerar a variável de alta escolaridade, né? Raed igual a 0. Vou substituir aqui, quando for ela para ser igual a 1, quando a escolaridade da mulher for maior que 15, né? Tem mais que 15 anos de estudo. E aí o que acontece? Vou lá. Eu tenho 944 mulheres de alta escolaridade, ou seja, 66 aqui por cento da amostra. Tá bem? Bom, qual é o problema disso? Como a gente já falou, eu estou identificando, como é maior que 15, eu estou identificando os missings como também de alta escolaridade. Tá? Então como é que eu faço isso? Vamos gerar uma nova variável aqui, ó. Também alta escolaridade, com o nomezinho 2, né, vai ser igual a 0, se a escolaridade da mulher for diferente de missing. Todo mundo lembra que isso aqui é o sinal de diferente, né? Olha lá, ele já gerou, ó, 797 valores faltantes. Também, ou seja, é 0 para todo mundo, mas para onde a wife eduque aqui é missing, ele vai ficar missing também, tá? Bom, aí eu faço o seguinte, ó, substituo o alta escolaridade 2 igual a 1 se a escolaridade da mulher for maior que 15 e o E comercial aqui, né, e também, quando for diferente de missing, tá bem? Ou seja, estou deixando os missings fora do brinquedo. E olha lá, a gente já começou a perceber, olha lá, foram 147 mudanças apenas, tá? E aí eu posso fazer o seguinte comando, ó. O tab, o High Education 2, olha lá o que aconteceu. E aí aqui eu boto vírgula, né? Porque lembra que vírgula sempre chama aí as opções. Quando eu boto mi, aqui que é o curto para missing, ele me mostra o ponto aqui, tá? Caso contrário, se não tivesse isso aqui, ia ser só o 0 e 1, tá? Então olha lá o que acontece. De todas essas mulheres que estavam aqui antes, ó, 944, agora o que está acontecendo? Eu tenho, na verdade, só 147 que são de fato de alta escolaridade. Tá bem? Todo esse monte de gente aqui, ó, é na verdade dado faltante. Tá certo, pessoal? Perceberam a diferença? Olha lá. Aqui, ó, apenas 10% das mulheres aqui tem alta escolaridade, enquanto que aqui era 66%. Ó, abriu o olho nessas estatísticas. Beleza? Então aqui, se a gente olhar nos slides, isso aqui na verdade a gente já acabou de fazer, né? Então olha lá, apenas 10% das mulheres, né, das esposas, possuem alta escolaridade. Sempre tome cuidado com os missings, tá? Bom, ainda dentro dessa questão dos valores faltantes, né, a gente pode fazer outros tratamentos, né, para valores faltantes, né? Então uma delas é aqui MV Decode, né? MV Missing Values, né? Para trocar o código, tá? Então, para todas as variáveis, né? Por isso esse underline all aqui, para tudo, chamar o valor faltante de 999, tá? Então, olha só, o comando all diz para o stata converter todas as variáveis. Então, para todas as variáveis, tudo que tiver pontinho vai ser transformado em 999. Onde é que isso é um problema? Bom, uma possibilidade é que eu tenha uma das variáveis seja renda, por exemplo. E renda é um valor contínuo, né? Então, pode ter gente ganhando mil reais, por exemplo, ou mesmo 999, que não é faltante, a pessoa preencheu o dado, tá? Então, aí, tu pode estar criando
uma confusão quando tu adiciona manda, né, todo mundo ser chamado de 999, tá? Muitas bases de dados, tá, pessoal, do governo, vai ter lá o valor faltante como um monte de 9, assim, sei lá, uns 8 9, um monte de coisa. E isso é bastante importante que a gente tome cuidado e olhe lá, a gente vai chegar lá, né? Mas o dicionário das variáveis, aprenda como é que está descrito direitinho, para justamente não criar confusão, principalmente quando vocês forem lá estimar, né? Uma avaliação de política pública, aqui que tem, eu sei que tem uma turma lá da UDESC, né? Que está matriculado, então vai fazer uma avaliação de política pública. Vai ver lá, sei lá se o auxílio emergencial está funcionando. Aí o cara põe, é missing, e o cara põe que o auxílio foi 9 milhões, 999 milhões. Poxa, aí daqui a pouco enviesa todos os resultados da política, né? Quando for rodar lá uma regressão, enfim. Então, isso aqui é muito importante, tomar bastante cuidado, tá? Bom, uma outra possibilidade é através do comando keep, né? Então, olha só, como eu quero me livrar dos dados onde a esposa não respondeu os seus anos de escolaridade, eu vou lá e faço o seguinte, ó, eu quero que mantenha na minha base de dados, né, o keep, né, mantenha, se a escolaridade da mulher, da esposa, né, for diferente de dado faltante, tá? Qual é o problema com esse tipo de missing? É que se eu tenho muita esposa que não respondeu à escolaridade, eu vou diminuir o número de observações que eu tenho um monte, né? E aí vocês lembram lá as hipóteses lá do MQO, né? Maior amostra mata tudo sempre, tá? Então sempre é bom ter mais amostra. Todos os problemas, viés, inconsistência, tá? Tudo tudo o que mata tudo é mais amostra, tá? Então aqui eu estou reduzindo a amostra, tá? Então eu tô, olha só como diz aqui, ó, tô tirando uma linha inteira, porque a mulher, daqui a pouco, essa esposa aqui, ela pode ter respondido todas as outras variáveis, menos a escolaridade, né? E aí tu está jogando, como dizem os ingleses, né, jogando a água suja com o bebê junto fora, né? Então tem que tomar bastante cuidado. E aqui, pessoal, é possível dar um curso sobre tratamento de dados faltantes, tá? Normalmente o que a gente faz uma dessas duas opções aqui, mas existem como maneiras de imputar os dados, né? Por exemplo, na minha tese, eu mexi com dados de educação e as crianças lá do quinto ano, né, que respondiam se tinha um computador, carro em casa, não sei o quê, e tinha muito dado faltante. E aí o que eu fiz foi atribuir, imputar, né, a média da turma desses alunos como substituindo o dado faltante, tá bem? Mas isso aí realmente tem cursos e cursos. O site da UCLA, aquele que tinha na aula inicial, ele tem vários arquivos discutindo essa questão de dados faltantes, né, de imputação, né? Isso é bastante relevante para a galerinha lá de estatística, né? Se mexe muito com isso, tá? E aí foge completamente do nosso objetivo aqui, tá? Mas é só para alertar vocês que, como a gente pode ver, ó, chamar tudo de um valor só, pode daqui a pouco esquece que botou 999 milhões e roda uma regressão e pá, efeito super significativo, aumenta tudo. E não é bem assim, né? É ao mesmo tempo que eu posso simplesmente reduzir a amostra uma barbaridade e acabar avisando lá os resultados, então, o estimador não ser consistente e tudo mais. Tá bem? Então, vamos adiante. Bom, e aqui a gente entra também para falar um pouco sobre os tipos de variável que tem no stato, né? Então, olha só, é importante, né? A gente já viu isso aqui um pouco, que para a gente fazer as operações matemáticas dentro do stato, né, para a gente fazer, multiplicar variáveis, né, transformar ao quadrado, enfim, fazer o logaritmo, a gente precisa ter sempre rodar uma regressão, né? Sempre as variáveis no formato numérico, tá?
Então, quais são os tipos de variáveis que tem o stata aqui, né? Então, tem o byte, né? Que ela pode tem uma amplitude aí do menos 127 até 100, os valores inteiros, né? Que tem essa amplitude aqui, o long, float, double, enfim, tá? Cada vez maior aqui a capacidade de armazenamento do tipo de variável que eu estou usando, tá bem? Isso aqui, ó, por exemplo, às vezes a gente acaba transformando em float variáveis que aparecem aqui como um número científico, por exemplo, a média é um número científico, aqueles, né? Então é 10 elevado. Poxa, isso não me interessa, para saber o valor certinho. Então a gente acaba tendo que transformar a variável, o tipo da variável para float. Tá? Às vezes acontece, mas enfim, aqui é mais a critério de informação, tá? Bom, e aí, como é que a gente pode converter as variáveis que a gente tem para e de texto, né? Para texto ou de texto para numérico, né? Que isso que é mais interessante para nós. Bom, existem diversas maneiras, né? Lembrando que a gente já viu na aula passada que texto a gente chama, né, se chama de string, né? Uma variável string. Então, olha só, convertendo a variável lá da nossa base de dados, degree, né? Ou seja, de grau, para texto. Então, para texto, com muita criatividade, é toString, né? Ou seja, para texto. Então, degree, e aí a gente dá a vírgula, a opção, para a gente gerar uma nova variável que é degree underline s, que é para dizer que é string, tá? E como é que eu converto de volta para número? Então, ó, dString, né? Com aquela ideia de desfazer, né? dString, a variável degree s, que está em string, gerando a variável degree underline n, né? N de numérico. Tá bem? Uma outra forma de transformar em texto é através do decode. Tá bem? Então vai dar a mesma coisa. Então o decode e o encode, eles seriam aí sinônimos por toString e o dString. Tá? São sinônimos. Então, vamos fazer só o exemplinho aqui de cima, né? No toString e o dString lá no stata. Vamos lá. Então, olha só. Vamos aqui digitar no stata os nossos comandinhos. Então, primeiro, eu quero transformar toString, né, em texto a variável degree. Então, a gente roda aqui, né? Vocês perceberam que eu estou com o do file aberto aqui, viu? Só que eu só mostro uma tela por vez. Tá? E aqui eu posso também dString, bem, olha só, degree s, all characters numeric, tá? Ó, foi gerado como byte. Bom, aí, só para a gente não esquecer, quando eu dou o tab, ó, eu tenho aqui, ó, correspondente, o maior grau de escolaridade. Eu tenho então, ó, 0, 1, 2, né? A mesma para o degree s, né? Tanto para o string como para o numeric. Tá bem? Aí para a gente saber o que é esse 0, 1, 2, 3, 4, tab degree. Olha lá. Menos que o high school, né? Que é o ensino médio. High school tem o ensino médio, junior college, bachelor, degree, não sabe e não informou. Bem? Tranquilo? Bom, aí o que mais que a gente tem, né? Convertendo texto para data ou tempo, tá? Então, olha lá. É comum que variáveis de data e tempo sejam texto, né? Strings. E você precisa converter para número usando uma das funções a seguir. Então, é bastante comum, né? Principalmente quando a gente usa, por exemplo, dados de clima, sei, do INEP, lá tem isso aí vai ser relevante para muitas outras datas, tá? O stata lá pode não definir como, não entender como número. Bom, aí como é que eu transformo para numérico, tá? Para entender as datas. Então aqui tem vários exemplos, né, de função de conversão. Então olha lá, quando é milissegundos, usa a função clock. Quando é dias, a função date. Quando é semanas, weekly. Quando é meses, month. Tá? Semestres e anos, tá bem? Então é sempre essas funçãozinhas. Aqui a gente vai fazer agora, daqui a pouco, um exemplo com essa date aqui,
tá? Então, olha só, uma coisa importante. As variáveis de data e tempo são salvas com o número de unidades desde 01 de janeiro de 1960. Tá? Então, por exemplo, quando eu transformar no hora zero, milissegundo zero. Então, quando eu transformar no clock, vai ter um número gigantesco de 2020, por exemplo. 2021, que já estamos, né? Vai ter um número gigantesco e aí eu vou ter que transformar essa variável para conseguir, por exemplo, interpretar ela, se é esse o objetivo, tá? Mas o que acontece é que, por exemplo, olha aqui, ó, a função date, né, retorna o número de dias desde 1º de janeiro de 1960, ou seja, já vai ser um número gigantesco, tá bem? Então, a gente vai precisar mexer para transformar, se é o nosso objetivo, transformar essa data legível, em formato legível, né? Caso contrário, o que a gente tem, quanto maior o número de dias, né, por mais astronômico que seja esse número, mais antigo é o evento lá que a gente está querendo medir. Tá bem? É só a maneira que o Stata tem de transformar as variáveis de tempo. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, um exemplinho. Olha lá. Criando uma variável texto e convertendo ela para data. Então, olha só o que a gente vai fazer, né? Vamos gerar uma variável date, tá? Que vai ser essa aqui, ó, novembro de 9 de 2020. Aí a gente vai ver, ó, usando a função date, como é que vai ficar. Tá bem? Vamos lá para o nosso stata, olha lá. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai criar aqui a variável date, tá? Vai ser aí novembro de 9 de 2020, tá? Então, o que aconteceu aqui? Todas as linhas da minha base de dados aqui ficou justamente com essa data, novembro 9 de 2020. Aí a gente vai criar uma outra variável para usar como exemplo da função date aquela, né, que transforma dias, tá bem? Aí olha só o que aconteceu, olha só, vamos listar aqui, ó, de 1 a 5, tá bem? O que acontece? Fazem aqui 22.228 dias desde aquele dia lá de 1960 que estava anotado, tá bem? Bom, isso aqui não nos diz absolutamente nada, né? A gente não entende lhufas, a não ser que fosse o professor aqui dizendo para vocês que era desde lá de 1960, contando os dias. A gente precisa transformar isso em uma data legível, né? Então a primeira coisa que a gente faz é trocar aqui o formato, tá? Então o formato da variável date1, que é essa aqui, né, dos 22.000 e taraná dias, com esse comandinho aqui para mostrar que é dias. Olha lá o que vai acontecer, ó. List date1, olha lá, já tornou a variável legível, tá bem? Eu só estou identificando aqui com esse valor da percentual dias, ela dizendo, olha, isso aqui é dias, então me mostra a data certinha. Então é 9 de novembro de 2020. E como é que eu faço ficar ainda mais bacanuda essa data, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Dizer para ele formatar a variável date1 em, olha lá, o número de dias, meses, né? Aliás, dizendo que é dias, o mês, os dias e aqui o século e o ano. Olha só como vai ficar mais bonitinho agora. Novembro 9 de 2020. Tá bem? Perceba que olha lá o que aconteceu. Eu tenho agora o mês, o dia, o século e o ano. Beleza? Então é só o formatinho aqui para ficar mais bacanuda a minha variável date1. Tá bem? Isso aqui não, eu admito que eu não uso muito, né? Eu nunca tive que mexer muito com variáveis de dados, de datas, mas todavia, né? É sempre bom saber quando vocês forem mexer com alguma coisa de data, começar a aparecer esse tipo de número aqui, né? Meu Deus, o que está acontecendo com o Stata, né? Para vocês se lembrarem que, na verdade, ele está contando o número de dias desde lá de 1960. Por isso que fica esses valores astronômicos. Tá? E aqui umas dicas de como transformar as datas para ficar uma coisa legível, né? E fácil de entender. Tranquilo? Vamos voltar lá para o nosso slide.
Então tá aqui, né? O que a gente já fez, né? O formato para que seja legível e aí com maior riqueza de detalhes, exatamente o que a gente fez. Tá bem? Então, aqui mais um exercício para vocês, né? Recodificar aqui os valores como faltantes, né? O casamento, enfim, um brinquedinho aqui para vocês. Lembrando que lá no site vai estar disponível a lista de exercícios, tudo certinho, tá? E aí, pessoal, para a gente fazer a última parte dessa segunda aula aqui, a gente vai falar sobre como juntar, anexar e colapsar uma base de dados. Tá bem? Então aqui, quando eu traduzindo aqui, né, o que é o juntar? Juntar, a gente vai fazer assim com as bases de dados. Né? Então eu tenho, sei lá, uma base de dados de municípios do Brasil, produção agrícola de municípios do Brasil, e a outra eu tenho produção industrial dos municípios do Brasil. E eu quero ter numa base de dados a produção agrícola e a industrial do Brasil, né, dos municípios brasileiros. O que eu tenho que fazer? Juntar essas bases assim, não é verdade? Porque aí eu tenho, sei lá, município de Rio Grande, já que nós estamos na FURG, né, município de Rio Grande, produção agrícola, produção industrial. Município de Porto Alegre, produção agrícola, produção industrial. E assim vai indo. Tá? Para cada linha eu vou ter as duas informações. Tá? Então isso é juntar. Anexar acontece, por exemplo, quando eu tenho o mesmo carinha em mais de o mesmo município, por exemplo, em mais de um período no ano. Então eu tenho uma base de dados que é a produção agrícola de 2020 e na outra base de dados a produção agrícola de 2021. E aí o que eu quero fazer? Eu quero mexer lá com os dados em painel, com série de tempo, o que seja, tá? Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o 2020, eu vou pegar a base de 2021 e vou anexar dessa maneira, tá bem? Ou seja, eu vou transformar meus dados em painel aqui, tá? Então vai aparecer como eu vou adicionar linhas na minha base de dados, tá? Isso é o anexar. Juntar, eu estou adicionando colunas, tá? Anexar, linhas, tá bem? E o que seria o colapsar? Por exemplo, vamos supor que eu tenho lá dados de vários períodos no tempo, né, que estão anexados, sei lá, por 10 anos, a produção agrícola em 10 anos. Mas eu quero saber qual é a média da produtividade agrícola do município de Rio Grande, né, ou dos municípios brasileiros nos últimos 10 anos. Então o que eu vou fazer? Eu vou colapsar essa monte de anos que eu tenho aqui para todos os municípios, eu vou colapsar eles, né, juntar tudo como a média da produção agrícola, tá? Colapsar em torno da média. Então, em vez daquele mundaréu de linha que eu tinha, daquele monte de linha que eu tinha, eu vou ficar só com, sei lá, se eu estou interessado na média de Rio Grande, só com uma linha, né? Que vai ser Rio Grande, a média da produção agrícola. Pegaram? Então, vamos dar uma olhada devagarinho, tá? Então, olha só, primeira coisa, anexar é o que a gente chama no Stata de append, tá? Então, vou fazer um append das bases de dados, tá? Então, olha só, algumas vezes você tem observações em duas bases de dados diferentes ou você gostaria de adicionar observações a uma base de dados existente. Então, aqui eu já falei, né? Vamos transformar os dados em painel, que talvez seja o mais comum dos appends, tá? A gente faz isso, por exemplo, abre uma base de dados da PNAD e quer de um determinado ano, um determinado trimestre e adiciona o outro trimestre, ou vários outros trimestres. Então a gente vai sempre fazendo appends, tá? Adicionando linhas na nossa base, tá? Então o comando é justamente o append para a gente adicionar aí linhas na base. Então aqui, pessoal, como exemplo, a gente vai estar usando esse web use aqui, que, como vocês podem imaginar, é usado da internet. Tá? Então aqui o Stata ele já baixa da internet essas bases para justamente a gente brincar e ver o que significa o append. Tá? Vamos voltar lá para o nosso Stata. Então vamos lá, pessoal. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar a nossa base de dados, né? Deu de usar a gss.dta. Então a gente vai lá dar um clear, set more off, tá?
E aí a gente vai primeiro, vamos dar uma olhada como é que é a base even, tá? Even do inglês, ímpar, tá? Aliás, par, né? Par. Even do inglês, par. Então, olha só o que acontece. Eu tenho os números aqui, ó, 6, 7 e 8. E o even é 12, 14 e 16. Então, aqui eu tenho essas duas colunas, né? A coluna number e a coluna even, tá? Enquanto que, se eu botar web use odd, né? Que é ímpar, eu tenho aqui, então, os números, né? A coluna número e a coluna odd, né? Odd, agora sim, ímpar, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 7, 9, tá? Então, são os valores ímpares, né? E aqui em cima, ó, eu tenho o número 6, 7 e 8, e aí os valores pares, tá bem? Então, o que que eu vou querer, o que que eu quero fazer? Bom, já que eu estou aqui aberto com a base ímpar, né? Está aberta, eu quero fazer o append, ou seja, juntar, né? Com a base par. Então, o que que eu uso? Este comando aqui, né? O append usando a base de dados que está aqui, a even, tá? Eu já estava com a base de dados odd aberta, então percebe aqui, ó, web use odd, tá? Que eu estou tirando da internet o odd. Então, fazendo o append, ou seja, casando para baixo, né, juntando, né, com a base even, tá? Então, para ver como é que ficou, eu dou um list, tá? O comando list, ele vai fazer aqui, ó, eu tenho aquela coluna number que foi agora até a 8, aqui eu tenho a base de dados par e aqui eu tenho a base de dados ímpar, tá bem? Com as suas respectivas colunas aqui como estava antes, tá bem? Só juntei a base dessa forma, tá? Tranquilo? Bom, um jeito que eu tenho, que é para manter, por exemplo, aqui, ó, vocês podem perceber que eu podia ter nomes bem diferentes, né, bem distintos, e eu daqui a pouco me perco da onde vem, qual é a origem dessas bases de dados, né? Então, uma maneira que eu tenho de me manter informado sobre isso é usando a opção de gerar uma nova variável. Então, vamos aqui, ó, vamos baixar de novo a base ímpar, né, a base odd, e casar com a base par. Só que percebe que, olha lá, eu usei agora criei, melhor dizendo, uma variável que é justamente a observe source, né, olhando da fonte. E aí lá o que acontece quando eu boto list. Olha lá, eu tenho valor 0 para a base de dados original e 1 para a base de dados que eu fiz o append. Tá? Tranquilo? E aí, quando tiver mais de uma, vai ser o 2, o 3, o 4, o 5. Tá? Uma coisa que eu costumo fazer, porque normalmente quando trabalhando em microdados, né, normalmente são anos diferentes. Aí eu crio uma variável ano. Tá bem? Então, uma variável 2015, a variável 2000, o ano, né, desculpa, para 2015, para 2016, 17, 18, 19, 20. E aí, quando eu fizer o append, essa variável ano vai estar com todos os seus valores preenchidos lá com a fonte, né, de que ano que era. Tá? Então é sempre importante quando a gente for fazer o append, né, transformar os dados em painel, é justamente lembrar de ter essa variável ano. Tá bem? Quando a gente usa só o cross-section, às vezes a gente, para que eu vou ter o ano? Não usa para nada. Mas quando vai transformar em painel, ela é muito útil. Tá certo? Bom, vamos voltar lá para nossos slides. Então, tá aqui o nosso exemplo, né, que a gente acabou de rodar. E aí aqui, ó, justamente gerando, né, lembrando qual é a fonte, né, observando a fonte, né, com a opção aqui ligada. E aí, claro, ó, existe uma opção force que permite tipos de dados incompatíveis, tá? Mas não é recomendado, tá? Porque aqui tá tudo numérico, é um exemplo mais simples, mas, por exemplo, quando tiver string no meio, variável byte com float, pode ser que dê algum problema. Isso eu já vou dizer para vocês.
é um problema principalmente no merge, que eu já enfrentei. Em 99,999% das vezes, o erro está na pessoa que está tentando fazer. Quando aparece mensagem de erro, né, e a pessoa, não, eu tenho que botar o force. Praticamente 100% das vezes tem algum problema na tua base de dados e é bom parar e tentar olhar e tentar identificar o que está acontecendo, tá? Antes de usar force. Tá bem? É raríssimas vezes que o force ele realmente está aí para te ajudar, tá bem? Isso aí normalmente é sinal amarelo, tá bem? E aí de novo, ó, lembrar que o append ele adiciona observações, ou seja, linhas na tua base de dados, né, oriundas de outra, tá bem? Então esse é o append, é o que a gente faz para anexar a base de dados, tá bem? Então é como anexar, tá? Transformando os dados em painel aqui para microdados, acho que é muito utilizado, tá bem? Bom, uma outra possibilidade, né, é fundir, que eu estou chamando aqui de fundir bases de dados, né? Então, fundir bases de dados é juntar elas assim, né? Ou seja, adicionar colunas aqui, tá bem? Olha só, existem distintas maneiras de fazer esse tipo de merge, né? Que é já antecipando aqui, né? De fazer essa junção das bases, né? Uma é linha por linha, tá? Um para um, ou seja, eu tenho município, produção agrícola por município, produção industrial por município. Cada município tem um código, né? Então, o código de Rio Grande, numa base, tem que ser igual ao código de Rio Grande na outra, e aí eu vou juntando. Código de Porto Alegre com código de Porto Alegre, vou juntando, né? Dessa maneira. Agora, eu posso ter, como eu tinha lá na minha tese, por exemplo, eu tinha informações numa base de dados, informações das escolas. Na outra, eu tinha informações dos alunos de cada escola. Então percebe que aqui, ó, nessa base de dados aqui, que é a informação da escola, cada linha é uma escola diferente. Só que nessa outra base, que é a informação dos alunos, uma escola tem vários alunos dentro dela. Tá bem? Então, o fato de uma base aqui dizer, sei lá, a escola tem esgoto, tá? E aí tem lá, para cada escola, se ela tem esgoto ou não. Aqui, na base dos alunos, como a escola vai se repetir em diversas linhas, a escola vai ter esgoto. Sim, tem esgoto. Então, para todos aqueles alunos, vai ter o valor 1 para indicar que tem esgoto, ou 0 para caso não tenha esgoto. Tá bem? Então, o que está acontecendo? Para uma escola, eu tenho muitos alunos. Tá? Ou poderia ser o contrário. Para muitos alunos, eu tenho informação de uma escola, que é exatamente o que está acontecendo aqui, né? De 1 para many, a gente vai usar só o M, né? De 1 para many, ou de many alunos para uma escola. Tá? São as maneiras de fundir as bases. Tá? O merge, ele também aceita quando é many para many. Tá? E aí eu já vou antecipar de novo para vocês. Many para many é muito raro de acontecer. Então, se ele só está aceitando no many para many, 99,9999% das vezes é porque tem algum problema na tua base de dados e é bom ir lá olhar e começar a identificar, fazer as médias e ver direitinho o que está acontecendo. Tá bem? Então a gente só usa o merge só de 1 para 1, 1 para many ou many para 1. Tá? Many para many não usa, é muito raro que exista mesmo seja isso mesmo o que vai resolver o teu problema. Tá bem? Então vamos lá. O que eu preciso antes de iniciar para fazer um merge, né? O que eu estou chamando aqui de fusão das bases de dados, né? Bom, primeira coisa, identificar que eu tenho uma ID, né? Uma variável identificadora nas duas bases de dados. Então, no caso das escolas, eu tenho que ter, sei lá, o código da escola nessa base tem que ser igual ao código da escola nessa outra base aqui. O código que identifica município nessa aqui tem que ser igual ao código de município que está na outra, tá? Professor, mas isso é óbvio. Teve alguns anos recentes aí, o IBGE trocou o número que identifica municípios de 6 casas para 7. Tá? A gente vai ainda falar um pouco sobre isso. Então, quer dizer, os meus ID já não estão igual. E aí? Né?
tem que se atentar para todo tipo de percalço aí que pode acontecer. Tá bem? Bom, depois identificar quais variáveis que a gente quer fazer esse casamento, né? Fazer o merge. E depois também ver, né? Testar e ver se os tipos das variáveis são os mesmos entre as bases, né? Então as duas tem que ser byte, as duas tem que ser numeric, né? As duas tem que float e tudo mais, tá? Via de regra, última linha aqui, ele não é impeditivo, tá? Vai aparecer uma mensagem dizendo, ó, a variável foi trocada para float, foi trocada para numeric, tá? Bom, aqui muita gente usa, né, ordena as variáveis antes de fazer, mas aqui não é necessário fazer o ordenamento das variáveis que tu vai fazer o merge, tá? Da variável identificador aqui, tá bem? Bom, vamos lá para o nosso exemplo, tá? Olha aqui, a gente vai usar uma base de dados que é o tamanho do carro, a outra que é o valor, né? Acredito que seja o valor do carro. E a gente vai fazer justamente essa fusão das bases. Vamos fazer o merge, tá? Vamos lá então para o nosso stata. Então vamos lá, olhando aqui para o nosso stata, vamos de novo, né, para baixar uma nova base de dados, clear, set more off, né, para justamente limpar a base de dados anterior. Aí olha só, o tamanho dos carros, olha lá, é o peso e o comprimento, tá? Então aqui essa é a base de dados AutoSize, tá? O que a gente pode ver aqui em cima, ó. Olha lá, AutoSize, tá bem? E a gente tem também a base de dados AutoExpense, que é justamente o preço desses carros. Tranquilo? Então o que a gente quer? Fazer o merge, né? Fazer a fusão entre essas bases. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter baixado, né? Ter carregado, melhor dizendo, a base de dados aqui, a AutoSize, tá? Uma vez carregado a base de dados AutoSize, o que eu faço? Eu faço o merge de 1 para 1. Vamos aqui de novo, olha só. Eu faço o merge de 1 para 1. Na variável make, tá? Cuida que, olha só, a variável make é justamente a marca dos carros, assim como aqui, ó, essa aqui na expense, e aqui eu tenho na size, tá? Make é justamente quem fez os carros, tá? Então a variável make é que é a comum entre as duas, é a variável identificadora. Então é merge de 1 para 1, a variável make, né, usando a AutoExpense. Então, como eu estou com a AutoSize carregada, eu faço a fusão com a AutoExpense. Poderia ter feito o contrário? Poderia ter carregado a AutoExpense e fazer o merge de 1 para 1 com a variável make com a AutoSize, tá? Tranquilo? Aí o que aconteceu? Está aqui o resultado, ó. O que ele diz? Não foi casado uma observação, tá? Do que? Da master. Qual é a master? É a que eu carreguei originalmente, tá bem? Da using, que vem depois do using, que é justamente a AutoExpense, todos foram casados, tá bem? E combinados, então, fundidos, vamos dizer assim, 5 observações, tá bem? Então, olha só, vamos botar aqui, ó, list, e olha lá, eu tenho agora, para cada fabricante de carro, o peso do carro, o tamanho do carro, né, o comprimento, melhor dizendo, do carro, o preço, para esse Plym Arrow aqui, acho que é Plymouth, né, eu não entendo muito de carro, mas Plymouth Arrow, eu não tenho informação, que é justamente, olha lá, só tinha na master, né, então quer dizer, aqui não houve merge, tá, e nem milhas por galão aqui, tá? Percebe que eu tenho então a variável make, weight, length, price, MPG e a variável merge aqui que apareceu depois que eu fiz essa fusão, tá? O underline merge. E aí olha só, quando houve a combinação dos dados, ele achou mesmo nas duas bases, essa variável merge vai ter o número 3. Onde ele não achou, só tem na master, vai ser o número 1.
E onde só tem na using vai ser número 2, que é o que diz aqui no resultado, ó. Aqui, ó, merge. Só tem na 1 é porque só tem na master. Só tem na using vai ter o valor 2. Quando casou é o valor 3. Tá bem? E aí o que eu posso fazer? Ó, até dar um tab merge. Olha lá o que aconteceu. Match eu só tenho 3. É interessante dar um tab merge para ver, por exemplo, quais são o número 1, quais são o número 2, o que aconteceu, porque daqui a pouco se muitos dados se perderam, alguma coisa está errada, tá? Como é que eu procedo agora? Bom, eu posso dar um keep if a variável merge for igual a 3, tá bem? E aí eu vou ficar só com os dados casados. Ó, uma observação foi deletada, tab merge, agora eu só tenho as que casou, tá? E aí eu posso dar, ó, para eliminar essa variável merge, que agora não serve mais para nada, né? Eu posso dar um drop na variável merge. E aí ela saiu, ó, quer ver? Tab merge, ó, não tem mais a variável no meu banco. Tá bem? Então eu deletei essa variável. Agora eu posso trabalhar aqui com as fabricantes de carro. Tranquilo isso, pessoal? Tudo certo? Né? Vamos voltar lá para o nosso. Então, olha só. Aqui está o nosso exemplo que a gente acabou de rodar. Né? E para manter apenas os dados que casaram, né? Que foram fundidos, eu dou um tab merge, o keep if merge igual a 3. Tá? Então, olha lá. Lembre-se, casar é para adicionar variáveis, isso é, colunas, né? De uma base para outra. Então, foi exatamente o que a gente fez. A gente adicionou colunas na base de dados. Tá bem? E aqui, de novo, ó, para vocês não esquecerem a observação, né? O Stata permite que você case os dados com merge many para many, tá? Mas isso é muito difícil que seja útil. Então, provavelmente, quando só essa opção está funcionando, opa, sinal amarelo, algum problema está tendo na tua base. Tranquilo? Vamos adiante aqui, ó. Olha só, exatamente o que a gente viu, ó. Erro na fusão, quando o merge é 1, o merge é 2. A fusão funciona só quando o merge é igual a 3. Tá bem? Bom, existe também aqui, ó, uma maneira de manter apenas observações casadas, já direto, sem fazer o keep if, o drop ali como a gente fez, tá? Como? Botando a vírgula, e aí abrindo a opção, né? E aí o que eu faço? Keep match, ou seja, só que casou fique, e aqui o nogen é para ele não gerar aquela variável underline merge, tá? Bom, aqui na verdade eu botei só porque é possível fazer isso, mas eu realmente não recomendo que vocês usem isso, tá? É sempre bom ver o que casou, o que não casou, perdi muitas observações, o que está acontecendo, tá? Para evitar erros depois, né? Eu não sei se vocês, a familiaridade de vocês com a pesquisa, né? Com mexer com base de dados, mas é o que a gente brinca que o artigo lá, a regressão estimada, é a pontinha do iceberg, né? Isso aqui que a gente está mexendo é toda a construção que precisa fazer até chegar lá. E, cara, acredita em mim, vocês não vão querer ter erros aqui em merge, em coisas assim, para ser descoberto lá quando rodarem a regressão lá de educação e salário, isso não dá negativo, tá? Vocês não vão querer chegar lá para, tem erro. Então fazer isso aqui com calma e não pular, não queimar a etapa como é com essas opções aqui. Mas, em todo caso, saibam que existe, tá? E aqui de novo, né? Aqui na verdade está até repetido do slide anterior, né? Adiciona colunas, né? E o M para M deve ter problemas, tá? Bom, e aí, para o último tópico dessa aula é justamente o colapse, né? Ou colapsando, tá? Então, o que é o colapsar, né? Pegar a sua base de dados atual e criar uma nova base de dados. E aí, normalmente, a gente faz o colapse, né, para estatísticas descritivas. Então, o que a gente precisa antes de colapsar? Cara, isso aqui, pelo amor de Deus, não façam isso. Né? Não direi que dessa água eu já não bebi, mas não façam isso. Antes de fazer um colapse, salvem a base de dados original com outro nome, tá? Para não incorrer no erro de fazer o colapse e depois salvar em cima sem querer.
tá? Vai por mim, não façam isso, tá? Então, olha lá, salva com outro nome, para justamente não salvar em cima da base de dados que está pronta, né? Que daí, sem ter o colapso, por exemplo, vou colapsar na média, né? Que é o que está aqui, ó. O colapse na média aqui, né? Antes de ter o colapso, você não corre o risco de salvar no original da base de dados lá que vai ter rodada a regressão e tudo mais. E aqui é só para aquela tabelinha de estatística descritiva, tá? Se usa muito. Beleza? Então, olha só. Vamos lá fazer o nosso exemplo aqui adaptado aqui do help, tá? Vamos baixar a nossa base, voltar lá para o Stata. Então vamos lá. Aqui eu vou usar essa base de dados do college, aqui, tá? Vamos fazer um list aqui para ver o que está acontecendo. Olha lá, tem 12 observações. Eu tenho, o GPA, né? Para quem não está no mestrado, acho que o nome é o mestrado, doutorado, pós-graduação, acho que é IGA, não é? É uma coisa assim. Mas o GPA, na verdade, é como se fosse as médias das notas lá, tá? Aí a quantidade de horas, deve ser aqui, acredito que seja a quantidade de créditos, né? O ano que o cara está cursando aqui, o college, né? A faculdade. E aqui o número, aqui diz, ó, número de alunos. Tá? Então aqui ó, no primeiro ano, com 30 créditos, tem 3 alunos, né? Com o GPA com a nota 3.2. Tá? E assim por diante. Então o que a gente quer fazer aqui? São 12 observações. O que a gente quer fazer aqui? O colapse, né, da média do GPA, tá, do GPA das variáveis aqui, ó. Vamos rodar aqui, ó. Olha só como vai ficar legal a estatística descritiva. Olha só, colapse da média, o mean GPA que vai ser a variável da média do GPA, o mean hour vai ser a média da hora, aqui também o desvio padrão do GPA e o desvio padrão das horas aqui, tá? Por ano. Então vamos botar um list aqui de novo, olha lá o que aconteceu. Eu fiquei, a cada ano, eu tenho a média do GPA dos meus alunos, a média dos créditos, o desvio padrão. Tá bem? Vocês perceberam que aqui eu formei o início, vamos dizer assim, da minha estatística descritiva. Tá bem? Para o meu escrever lá o meu artigo. Tá tranquilo isso, pessoal? Pegaram a ideia aqui da coisa? Olha lá como é que eu montei, né? Entre parênteses a média, para indicar que o colapso é da média. Aqui entre parênteses o SD, que é desvio padrão, né? Standard Deviation, para dizer que é o desvio padrão das variáveis. Tranquilo? Por ano. Tá certo? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, tá aqui, né? Opa! Tá aqui, né, pessoal? O nosso exemplinho que a gente acabou de fazer, né? Para ver lá a média do GPA, a média da hora, desvio padrão. Tá? O início da tabelinha, aquela estatística descritiva. Tá? Bom, e aqui então, vocês vão ficar lá, tá lá no arquivo RAR, utilizando a base de dados, né, GSS2 aqui, tem bastante coisa para brincar aqui para vocês nos entregarem depois, como tarefas. Tá certo? Aqui de novo as nossas referências. Bom, e nos encontramos novamente quarta-feira, né, para o nosso encontro síncrono. Quem tiver dúvidas e tudo mais, por favor, sintam-se livres também, né, para nos mandar e-mail e tal, a gente responde. Tá certo? Valeu, pessoal. Um abração e até a semana que vem.